Eis aqui algumas referências que vai falar, porque o Novo Testamento ele é montado muito tempo depois. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego e ganhou o nome de Septuaginta, ou a versão dos 70, não tinha Novo Testamento ali, né? Era só o Velho Testamento. Né? Muita gente acha, tinha um Novo Testamento. Não. O Novo Testamento ele vai ficar pronto aí século II, né? A, a, a academia diz que por volta o primeiro escrito do Novo Testamento é a carta de Tessalonicenses, que é escrita na década de 60, 50, 60. Então, os evangelhos são bem depois, são bem posteriores, né? Alguns chegam a datar que volta do ano 150, século II, que vai se fechar o Novo Testamento. E em Nicéia é que se decide o que fica de dentro e o que fica de fora. Então, quando é traduzido a Septuaginta, não se iluda, não tem Novo Testamento aí, não existe. Jesus não tinha Novo Testamento, Jesus não lia Novo Testamento. Não tinha Novo Testamento. Era só a Septuaginta, era a tradução para o grego da versão hebraica do Velho Testamento. Aí, Mateus 11, 23, vai falando sobre aquelas 20, as cidades impenitentes, né? Então começou ele, aqui é o que está dito que foi Jesus que disse, né? Então ele começou a lançar em rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios e não se arrependerem. E ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, que foi na época dos fenícios, Tiro é aquela cidade que a gente lê lá em Isaías, que o pessoal diz que fala sobre que era o diabo, não, era Tiro, a opulência de Tiro, de Irão, rei de Tiro. Vai ler lá no Velho Testamento, que dizendo quando foi feito o templo, o segundo templo, que Salomão mandou buscar as madeiras lá de Tiro, né? Então Tiro era uma cidade marítima, muito próspera, muito rica. Então geralmente as cidades como são hoje, as cidades que são mais ricas, no geral as pessoas mais ricas estão dando a mínimo para pobre, né? Então ele lança em rosto isso. Tiro e Sidom, era o que estava descrito lá em Isaías, associada ao rei de Tiro, Irão, e não a Satanás. Aí Jesus, segundo o texto está dizendo que Jesus disse que ai de Corazim, ai de Betsaida, porque se em Tiro tivesse sido feito, e Sidom tivesse sido feito tais prodígios, ou seja, eles teriam se arrependido. E está dizendo que, ali está dizendo que os teólogos dizem que é Satanás não se arrepende, mas o texto de Mateus desmonta isso, né? Desmonta isso que aquilo lá era um Satanás. Não era Satanás. Versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro, no dia do juízo, que era uma coisa futura, que se acreditava, vai ter menos que é o Tiro que foi abatido, foi levado até o inferno lá em Isaías, né? Que a gente já viu isso. Aí ele fala, aí tu, Cafarnaum. Então são essas três cidades impenitentes, né? Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum, que te ergues até os céus. Serás abatida até o Hades. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos. Sodoma, lembra que o pessoal mete o pau na Sodoma e Gomorra, que era o povo que vivia só pegando homem, era 24 horas por dia pensando em homem, que só, o negócio era não. Mulher lá não sei nem para que existia, porque o negócio dele era com homem, é a cidade dos homens pegando homem. Aí o texto diz: se Sodoma tivesse sido feitos prodígios, Sodoma estava até hoje. Eu acho muito bom, porque a própria Bíblia vai destruindo os argumentos dos camaradas. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que a gente se opera, ela já teria se até arrependido, estaria até hoje aqui. Eu vos digo, haverá menos rigor para os de Sodoma. Haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para Cafarnaum. Olha, que coisa, né? E o pessoal diz que foi destruída porque os homens estavam pegando os homens lá, né? É como agora... não vou falar não, senão vai dar problema.
Mateus 16, 18, quando está falando sobre Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não prevalecerá sobre ti. Lucas 10, 15. Quem está falando mais uma vez é a repetição aqui do texto de Mateus, de Cafarnaum, das cidades impenitentes. Lucas 16, que é a famosa parábola do rico e Lázaro, que trata sobre as injustiças cometidas pelos ricos, sobre os pobres, sobre aqueles que não têm condição, aqueles que estão na porta do rico comendo migalhas. Bem parecido com o que acontece aqui no nosso país, não é? Os ricos, nas suas opulências, jogando as migalhinhas para os pobres compatriotas. É sobre isso que a parábola do rico Lázaro está tratando. Não sobre o inferno. Fala do inferno como um castigo de punição tal, mas a essência da parábola é a opulência dos ricos, vendo os pobres na sua porta, comendo das migalhas que ele joga. Bom, pois bem, então Lucas vai falar sobre Hades, né? Que lá no Hades, olha, lembra que no Hades eu falei que tem os três divisões, né? O Campos Elíseos, o Tártaro e o Campos Asfódelos. Então, assim, a ideia é que estava no mesmo lugar. Essa parábola dá a ideia que está até próximo do outro, que dá para ver, né? Que está acontecendo. Atos 2, 27 a 31, se referindo ao salmista, dizendo, porque não deixarás a minha alma, lá no Salmo é no Sheol, aqui em Atos ela vira Hades, porque não deixarás a minha alma no Hades. Vocês conseguem imaginar o Jesus morto, a alma do Jesus no Hades, no inferno? Não tem inferno, gente, não tem inferno. É uma construção, isso é uma construção, e serve como um cabresto para regular através do medo, porque o medo faz você, os grandes descobriram isso, que o medo torna um povo cativo. É olhar a história. Israel, quando decidiu se rebelar contra Roma, foi dizimado. Foram expulsos. É assim a história. Foi assim nas colonizações. Foi o que a Espanha fez quando entrou no México, quando rouba a prata. Foi assim que a Inglaterra fez ao colonizar. Só título de conhecimento, esses dias estava fazendo a pesquisa, e a maioria dos historiadores dizem que na época do Brasil Império, cerca de quase 1.900.000 e algumas coisas mil quilos de ouro saíram. Isso nos registros oficiais, saíram para a Europa. Que a Europa era uma filha de Deus, né? Era uma humana, mas vai ter uma relação com Deus na mitologia grega e depois se transforma em um continente. Eu acho que muita gente nem sabe disso, né? Sim, é Europa, é a Europa de hoje. A história da Europa é assim, a Europa era uma humana, filha de reis, tem uma relação com um semideus e sabe como virou Europa, né? Como Hermes, um deus grego, daí é o pai da hermenêutica, né? Então, vai virar em Atos, está dizendo assim, não deixarás a minha alma no Hades. Era Sheol, vira Hades. Apocalipse 1,18, aqui dizendo, que diz que é Jesus, né? Dizendo que é Jesus, ele diz, eu tenho nas mãos as chaves da morte, eu tenho as chaves do Hades, né? Jesus tem as chaves do Hades. Agora ele que, ou seja, ele é... Você está entendendo como ela vai se transformando, a mitologia ela vai se transformando, muita coisa grega entrou no Novo Testamento, e uma delas foi o inferno, que já começa com o dualismo persa. Apocalipse 20, 14. E aí é o final de tudo? Não, não é. Apocalipse 20, 14 diz, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.
O Hades aqui já é representado para os cristãos como lugar de fogo eterno, de tormenta eterna. Vai ser jogado no outro caldeirão de fogo, é fogo dentro do fogo. Mas pensa que acabou aí? Acabou não. Se você vai ver os últimos capítulos de Apocalipse, desce uma nova Jerusalém, né? Que tem 2.000 quilômetros que lá é quadrada, mas tem um muro para proteger e tem porta. E tem árvore que cura. Ué, mas não já foi tudo resolvido? O mal, o Satanás já foi destruído, né? Que é o Arimã, que se transforma no Satanás, que era um adversário, era um opositor no Velho Testamento. Em Jó, ele é um filho de Elohim, um Bene Elohim, né? Era um filho, era um mensageiro de Elohim, e desce e vai fazer o que faz. Lá em Jó você vai ver o que ele faz, né? Então, ao longo dos séculos vai se remodificando, ganhando. É um café requentado. Você pode pegar a xícara mais bonita, é um café requentado. Você vai modificando aquilo, a embalagem. Então, um inferno assim. Então, aqui estou parando hoje falando sobre o Hades, do deus mitológico grego que se transforma no lugar de punição, e pretendo depois fazer logo a última parte dessa série, que é o Geena, que é usado como aquele lugar que o fogo nunca apaga e que o bichinho nunca morre.